Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Sou eu, Padre Gilberto, que estou com você no nosso programa Gente de Fé. Por meio deste programa, nós tocamos de uma forma concreta na ação gloriosa de Deus na vida de tantas pessoas, porque o testemunho, ele arrasta, ele convence, ele nos leva a experimentar a Deus. E hoje, neste programa, temos a alegria de acolher aqui conosco a Juliana Pereira. Deus te abençoe, Juliana. Amém, Seja Padre. muito bem-vinda. Muito obrigada, uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês e ainda mais podendo estar testemunhando, né, os feitos de Deus na minha vida. Amém. Que maravilha. Amém. Juliana, pode se apresentar, por favor, dizer seu nome, de onde você é, a sua cidade? Bom, meu nome é Juliana, né? Eu sou da cidade de Guararema, aqui próximo, né, a capital de São Paulo. Eu sou casada com o Eduardo, nós temos um filho, né, o Miguel, de 10 anos. Hoje eu estou com 41 anos e é isso. Que bênção. Juliana, e sua história familiar? Sua família sempre foi católica, vocês sempre foram católicos, seus pais, o nome dos seus pais, pode ficar à vontade. Isso, eu venho de um berço católico, né? O nome da minha mãe é Ana, o nome do meu pai é Dorival. Em casa nós somos em 3 meninas, né? Sou eu, a mais velha, depois tem a Janaína, que é do meio, e a Joana, que é a caçula. E nós crescemos na igreja. Meu pai sempre trabalhou bastante para nos dar o sustento em casa, né? E minha mãe que sempre ali nos educou literalmente na fé, né? Eu lembro que desde pequenininha minha mãe sempre carregava a gente na igreja. O meu pai, quando de folga também, né, nos levava à missa. Eu cresci nos Vicentinos, né, no movimento dos Vicentinos, que lá na comunidade onde eu participava sempre foi muito forte. Então, de participar das conferências, das reuniões, né? Fiz a minha catequese. Eu lembro que quando eu era pequenininha, antes mesmo de fazer minha primeira comunhão, o meu sonho era ser catequista. Mãe, eu quero ser catequista, eu quero... Não, tudo tem, minha mãe, né? Sempre, tudo tem a sua hora, tudo tem a sua hora. Fiz a minha primeira comunhão, depois eu fiz o meu crisma, né? Sempre muito participativa nas coisas da igreja, cantava, ajudava a servir o altar como coroinha, enfim, sempre muito participativa. E foi nessa, né, daí aos meus 16 anos eu comecei a me interessar pela música, aprendi a tocar violão e eu queria tocar na igreja. Falei, mãe, eu quero começar a tocar na igreja, né? Comecei a tocar, o meu pai me deu um violão para mim e ele sempre por trabalhar muito, muitas vezes não podia, né, estar ali na missa com a gente, mas minha mãe sempre ali com a gente. E daí eu, quando comecei a tocar mesmo, que eu comecei a assumir, né, as missas, tocar e cantar, tanto eu quanto a minha irmã, a do meio, a Janaína. E eu lembro que eu falei, pai, vamos hoje na missa? Hoje não posso, porque eu tenho que trabalhar, hoje não posso, tenho que trabalhar. Quando eu me aposentar, eu vou. Se aposentou. Pai, e agora? Agora já pode. Não, agora vamos lá, né? Hoje, graças a Deus, ele também, né, caminha junto com a gente ali, do movimento do Terço dos Homens, foi coordenador da comunidade lá da Nossa Senhora do Rosário, onde eu cresci, né, durante uns bons anos. Então, a família inteira, graças a Deus, né, a gente sempre caminhou ali, sempre na igreja. Que bênção, né? Ter um berço, então, católico, sim, uma católico. Fé alicerçada. Sim. Que momento que você traz, assim, da sua vida, do seu encontro com Deus? Uma coisa é estar ali, a sua família, crescer na igreja, mas que momento você pode destacar em que você experimentou a Deus de fato na sua vida? Então, padre, como eu costumo dizer, né, eu conhecia Deus, né? Desde pequena minha mãe sempre nos apresentou, nos levou, era nos terços, né, nas casas, desde pequena. Mas eu pude literalmente experimentar a Deus quando a enfermidade me visitou, né? Eu tive câncer, fui atingida pelo câncer, o câncer de mama, estou em remissão há 6 anos e ali sim eu pude literalmente experimentar Deus e o quanto Ele me ama na enfermidade, né? Porque quando nós temos o hábito de que às vezes pensamos, né? Porque eu estou na igreja, nada pode me acontecer, né? Eu sirvo, eu participo, eu estou ali.
Mas isso não nos impede, muito pelo contrário, né? Eu tenho certeza. Esse alicerce todo que foi construído desde pequena foi o que me sustentou, que me deu forças para enfrentar, né? Toda a enfermidade de cabeça erguida. E não só enfrentar, mas é de experimentar Deus. E Deus, ele fala conosco nos detalhes, né? E eu pude sentir esse amor, esse abraço de Deus nos detalhes de todo o meu tratamento. E do dia a dia, né? Que, na verdade, Deus, ele fala conosco. Sim. Diariamente, Padre, diariamente. Só que, às vezes, por conta da correria, né? Vai para lá, vem para cá, é o serviço, é a casa, passa despercebido. Sim. Mas quando a gente... Eu estive entregue, né? Literalmente, eu me entreguei. E a gente fica muito sensível. E é nessa sensibilidade que eu pude sentir, ver, experimentar o amor de Deus na minha vida. Que maravilha. Então, antes desse episódio que nós vamos adentrar com bastante profundidade da questão dessa enfermidade que você viveu, em nenhum momento você se afastou de Deus. Não. Sempre, desde a sua infância, caminhando na igreja com a sua família? Sempre, sempre sim. E foi nesse caminhar aonde eu vim conhecer hoje o meu atual esposo, né? Sim. O Eduardo. Na época ali da juventude, fiz a faculdade, me formei, sempre trabalhei. E foi nessa tocando, né, na igreja, que eu conheci ele. Ele também tocava, era de um outro ministério. Uhum. E como Deus, ele vai providenciando tudo, né? Eu sei que a gente acabou se encontrando, os grupos, e ali foi nascendo uma grande amizade, né? O Eduardo, antes foi meu amigo, né? Sim. E a gente foi se conhecendo, e a amizade foi cada vez mais aumentando, foi me cativando, até que partimos para um namoro, né? Daí depois o namoro, o noivado, e daí viemos a nos casar. Então, graças a Deus, toda a base que você teve familiar e na igreja e na fé também te fez caminhar até chegar na concretização da tua família, né? Sim, exatamente, da minha família. E aí, justamente, você pôde colocar em prática, né, esses ensinamentos daquilo que durante toda a vida você foi vivendo. Então, algo forte na tua juventude foi justamente essa fase. O que você viveu na juventude forte, assim? Eu posso dizer que foi literalmente o encontro aí com meu esposo, né? Hoje o meu atual esposo. Porque, como o senhor falou, eu tive uma base, né? Um pai, uma mãe ali sempre presentes, né? E que sempre, né? Eu via a união dos dois, né? Como toda família, né? Sim. Temos os nossos problemas, ninguém é perfeito, mas eu sempre via muito ali, né? O amor. Minha mãe sempre uma grande intercessora, sempre rezando por nós. E meu pai sempre, assim como São José, né? Literalmente o operário, né? Sempre buscando dar o melhor ali pra gente, o suporte. Então, eu cresci vendo isso e era isso que eu queria pra mim. Quando for a minha hora de eu ter a minha família, é assim que eu quero. Né? Então, eles são meus grandes exemplos, né? Meu pai, minha mãe. E quando chegou nessa fase, né, da minha juventude, quando eu conheci o Eduardo, né, e eu fui vendo, né, todo o jeito dele. Ele também vem de um berço católico, né? E eu via o tratar dele com os pais, o jeito que ele tratava os pais dele, eu falei, isso que eu quero pra mim, né? E graças a Deus, quando ele me viu também, né? Talvez isso seja um outro testemunho. Sim. Calhou, né? Deu certo. Ele falou, é ela, né? Tanto que no primeiro encontro, assim, ele pegou e falou, você é a mulher da minha vida, é você que eu quero, você quer casar comigo? Eu não esqueço disso até hoje. Eu falei, nossa, mas a gente começou a namorar. Ele falou no primeiro encontro? No primeiro encontro. Ele falou assim, não, mas você é a mulher da minha vida, Juliana, é você que eu quero. Você quer casar comigo? Eu falei, vamos namorar primeiro, né? Vamos fazer todo esse trajeto primeiro, né? E assim foi, e aqui estamos. É tão importante nós percebermos assim o que Deus vai preparando, né? Uhum. Porque para que você tivesse a força para enfrentar tudo que você enfrentou depois, que nós já vamos chegar lá, Deus te deu uma família, Deus te deu uma pessoa que Ele preparou para que você constituísse uma família também a sua, na fé. Na fé. Para que quando chegasse a hora da cruz, você aguentasse firme. Como que você foi fazendo essa
linha do tempo, Sim. antes de chegar mesmo na enfermidade, mas o que Deus foi te preparando, te fortalecendo para depois você enfrentar tudo. Sim, e é interessante, padre, o senhor falar isso, porque foi, né, caminhamos, como eu falei, fomos ali, o noivado, e ele esperou, né, a surpresa, ele me pediu em noivado no Natal, porque no Natal reuníamos toda a família mesmo, né, tio, tia, e eu lembro que a minha avó materna, né, ainda estava conosco, e ela sempre foi muito puxa-saco dele, porque ele foi muito esperto, ele foi conquistando a todos ali, né? Não só o meu coração, mas de toda a família. E ele aproveitou o momento exato, ele falou, vamos aproveitar que está todo mundo reunido aqui hoje, eu te peço em noivado hoje, né? E daqui 6 meses a gente casa, hein? Ele sempre foi muito decidido. É você que eu quero. E a gente sempre conversava, né? O namoro é para isso, né? Pra gente conversar, pra gente se conhecer. E sempre, olha, Ju, a minha meta é essa. Eu falei, não, a minha também é. Então, nós vamos construir, né? A nossa base, o nosso alicerce. E quando a enfermidade chegou, padre, é interessante que dá... por mais que a gente acredite, tem ali, mas a gente tem... Eu sou humana, né? Nós somos humanos. Você tinha quanto tempo de casada? Nós tínhamos 6 anos. 6 anos de casado. Sim. E daí, já tinha o meu menino, né? Na época ele tinha 3 aninhos. Ah, já tinha o Miguel. Já tinha o Miguel, que eu falo que foi a minha força, né? O meu filho literalmente foi a minha força. E quando eu recebi essa notícia, a primeira coisa, né? Eu peguei e falei para ele, olha, você não é obrigado a querer continuar comigo, né? A doença está comigo. Então, se você quiser se separar de mim, fique à vontade. Olha o pensamento, né? Porque a primeira impressão eu vi, e agora, né? Como você que vai pode dizer ser? o quê? Que foi num momento de choque ou de reflexão mesmo? Como que você... Não, eu acho que foi num momento até mais de reflexão, porque para chegar, para me contar, foi até ele que abriu o exame antes, que com a palavra de Deus na mão, ele chegou, ele leu. Só que quando a gente caminha com Deus, Deus fala, né? E eu já tinha sentido que não seria algo bom, né? E daí eu recebi a notícia tranquila, eu falei, não tem problema, porque Deus falou que Ele estaria comigo, né? Assim como Ele fala, que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, né? Jesus nos diz. Eu falei, então Deus está comigo, eu não vou temer. Mas depois quando vai passando, né? Foi passando e é consulta atrás de consulta, e eu cheguei nele e falei, você não é obrigado a estar comigo, né? A enfermidade está comigo, se você falar que você quer se separar, eu entendo perfeitamente, né? Daí ele olhou bem nos meus olhos, ele deu uma risada, ele falou assim, olha, lembra quando a gente se casou? Quando eu prometi que seria na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, eu não prometi para todas aquelas pessoas que estavam no nosso casamento. Eu prometi para Deus. E tudo que a gente promete para Deus, a gente tem que levar muito a sério. Então, o nosso momento de alegria, nós tivemos e vamos ter muitos. O de tristeza está chegando agora. E o da doença também. E eu vou estar com você, porque eu prometi para Ele que eu estaria com você. E depois que a gente casa, nós somos uma só carne. Não é só a sua carne que adoece, é a minha também. Então eu não vou soltar de você. Nós vamos passar por isso juntos. E daí, né, na hora de me dar aquele alívio, eu falei, você tem certeza disso? Ele falou assim, Juliana, por favor, não fala mais disso, pelo amor de Deus. É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Talvez o nosso momento de enfermidade chegou um pouquinho cedo. Chegou, mas é Deus. Deus sabe de todas as coisas. Eu vou passar com você, nós vamos passar por isso juntos. E assim foi, padre. Lado a lado, segurando a minha mão, nos momentos que eu pensava em eu não vou aguentar, estava lá ele para, não, você vai aguentar. Eu me recordo que foram pouquíssimas vezes, sabe, padre? Na verdade, uma vez que eu peguei e eu chorei muito na frente dele, porque por vezes, né, eu tentava me isolar, era só eu e Deus mesmo, lá no Santíssimo. Mas foi no meu aniversário. Eu desde pequenininha, né, voltando lá na minha infância, sempre gostei muito de comemorar meu aniversário. Minha mãe fala, Ju, desde pequena sempre foi muito assim, tudo queria festa, nem que seja um bolinho em casa você pedia. E eu sou assim, né? Mais um ano de vida, né? É um presente que Deus nos dá, a nossa vida é um presente de Deus. E eu lembro que eu tinha feito o meu 4º ciclo de quimioterapia, né? E estava muito próximo ao meu aniversário. E no dia que chegou o meu aniversário, eu falei para ele, eu chorei muito, falei assim, eu não queria estar passando por isso. Ele falou assim, mas nem eu, acho que ninguém queria, né? A gente não escolhe.
Eu falei assim, eu acho que eu não vou aguentar. Ele falou assim, você vai aguentar sim. Porque se você cair, você vai derrubar muita gente junto. Porque imagina, é como se você estivesse assim, e tem várias pessoas apoiando você. Sim. Então, se o seu braço cai, se você cai, você vai derrubar muita gente junto. Então, não caia, porque nós estamos te segurando. Enxuga esse rosto e vamos cantar parabéns, não vamos cair, não. Eu falei, você tá certo, tá certo. Passou, né? Foi só um pensamento, porque a briga é com a gente mesmo, né, padre? Sim. Juliana, como é forte nós percebermos o sacramento do matrimônio na vida de vocês, né? Aqui vale ressaltar para aqueles que nos acompanham, porque quando nós vivemos as coisas em Deus, Ele vai dando a base, a solidez para vivermos o que vier na vida. Então, se você não tivesse tido alicerçado a sua vida no sacramento do matrimônio com alguém de verdade escolhido por Deus para você, nessa hora iria acontecer aquilo que você falou, que eu vejo até, desculpa, como uma tentação. De dizer, não, você está livre para ir, para fazer a tua escolha, porque a doença é minha. Não, a doença não era mais sua, como ele sabiamente falou, Sim. uma só carne. Então, Deus que preparou todas as coisas para que assim você depois enfrentasse essa dificuldade. Baseada em quê? Com a base no sacramento do matrimônio. Isso é muito bonito. Por isso que as coisas em Deus não podem ser feitas de qualquer jeito, né? Mas como você viveu em Deus, família em Deus, Deus te concedeu alguém para poder te sustentar nesta hora que é tão dura, tão pesada. Porque mesmo tendo a Deus, quando a gente passa por um momento de dificuldade, sente o peso, né? Sim, sente o peso. Juliana, como que foi a descoberta? O que você sentia, o diagnóstico, a hora de receber esse diagnóstico? Você falou que foi por meio do Eduardo, teu esposo, que ele que rezou e veio e te disse, deu a notícia, mas até chegar aí, como que se deu as coisas? Sim, bom, eu estava, na época meu filho tinha 3 anos, né? Nós estávamos numa festinha de aniversário e ele veio correndo, né? Eu falo que foi o abraço da cura, eu gosto muito de abraçar, padre. E ele veio correndo, né, mãe, e pulou no meu braço, né, e veio me deu um abraço. Quando ele me deu um abraço, eu senti uma agulhada muito forte, né, no meu seio. Estranha. Falei, nossa, né? Mas só que na hora tava ali, no meio da criançada, brincando, né, passou. Quando eu cheguei em casa, que eu fui, dei banho nele, né, coloquei ele para dormir e tomei meu banho, eu fiz o autoexame, né, e eu senti um nódulo enorme no meu seio esquerdo, enorme mesmo, padre. E detalhe, eu falo assim, que Deus nos deu a vida, né? Nos dá a saúde, só que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Nos cabe cuidar. Sim. Então, anualmente, sempre faço os meus exames e 4 meses atrás, daquele dia, eu tinha feito todos os meus exames. Estavam tudo bem, padre, não tinha nada. 4 meses? 4 meses. E foi, daí eu senti essa dor no banho, toquei e ali, padre, debaixo do banho, eu senti que Deus falou que não ia ser algo bom, mas que aquilo não seria a minha morte. Mas eu confesso que o coração deu aquela acelerada, eu saí do banho meio assim, assustada. Falei pra ele, Du, eu acabei de sentir um nódulo no meu seio. Ele, não, imagina, você foi o médico, esse dia estava tudo bem. Eu falei, e Jesus falou comigo? Como assim, Jesus? Ele falou que não é algo bom, não. Ah, Juliana, você... Eu falei, eu tô falando. Então, fica tranquila, procura um médico. E assim foi. Fui, procurei um médico, tudo, né? Fiz o exame que tinha que fazer. E quando chegou o diagnóstico, ele pegou o exame, né? Imprimiu em casa e procurou a minha irmã. Né? A minha irmã, ela é formada em fisioterapia, então ela tem noção em alguns dizeres, né? Mostrou para ela, daí ela pegou e falou assim, isso é um carcinoma invasivo, ajuda com câncer de mama. Daí ele falou assim, agora? Ele já foi imediatamente, ligou para o meu médico e contou para ele, já mandou o resultado. Ele falou assim, Eduardo, traz a Juliana aqui amanhã, que seria um sábado, né? E essa notícia, eu que vou dar, eu sou o médico dela, eu que tenho que dar essa notícia. Ele, tá bom, doutor. Isso foi na sexta-feira. Trabalhei durante o dia, normal, cheguei em casa, mas a gente conhece, né? Sim. Eu conheço o meu esposo. E ele não estava, ele tinha alguma coisa estranha. Mas como, né, fez a janta, não sei o quê, deu comida pro bebê, coloquei ele para dormir. Quando ele já estava deitado, ele pegou a Bíblia
sentou comigo na sala, ele pegou e falou assim, amor, eu queria te ler uma palavra aqui e falar para você que tá tudo bem, que eu tô com você. Daí eu peguei e falei assim, você pode ler, né? Leia, ele leu. Eu falei, mas eu já sei o que você vai falar. Eu falei, como assim? Daí ele, como assim? Eu falei, eu sei que eu tô com câncer, não é isso que você vai me contar? Daí ele, você viu? Eu falei, não vi nada, o que eu tenho que ver? Daí ele, não, é que eu já tô com o exame. Eu falei, mas eu não precisava ver. Eu já falei, Jesus já tinha me falado isso. Você tá bem? Eu lembro que ele pôs a mão, e você tá bem? Eu falei, eu tô bem. Tá tudo bem mesmo? Eu falei, eu tô bem. Ele, mas você não vai chorar? Você não vai ficar... Eu falei, não, porque Deus já falou comigo que essa não seria a minha morte. Eu te falei aquele dia, eu vou passar pelo vale de lágrimas? Eu sei que eu vou, mas essa não vai ser minha morte. E o que Deus já põe no meu coração, isso é muito forte, Edu, né? E assim, padre, do que vale todo um caminhar, a gente precisa ter uma fé madura. Né? Eu acho que toda essa caminhada me ensinou a ter uma fé madura, que não é só porque a prosperidade, porque você caminhando com Deus, tudo vai... Não, é um caminhar de cruz, a cruz faz parte. Falei, é a minha cruz, é a nossa. Então tá tudo bem, né? Vamos passar por isso. Ele, o doutor quer te ver amanhã. Eu falei, tudo bem, nós vamos lá. Daí eu fui, ele conversou comigo, me falou, tudo bem. Daí eu falei, doutor, e agora para onde eu vou? Isso para mim é novo, né? Ele me indicou um hospital, que foi para onde eu fui, fiz todo o meu tratamento. E nós saímos dali, ia estar tendo a missa, ia começar a missa da saúde, lá na minha paróquia, né, em Guararema. Daí eu passei na missa, primeiro eu falei, vamos à missa? Eu, vamos à missa. Eu estava lá, né, até então só nós sabíamos, né? E eu ali, né, falei, não, eu tenho Jesus, não vou me desesperar. Eu tenho Jesus vivo na Eucaristia, né? O padre consagrando a hóstia, Jesus está aqui, né? A minha primeira cura está aqui, né? Eu não tenho que temer. É algo que eu falava comigo mesma, né? Falei, Jesus, eu não sei o porquê que o Senhor está me levando para esse caminho, mas o Senhor está comigo, né? Eu não vou temer, Senhor. Mas não solta da minha mão, não, Jesus, pelo amor de Deus. E assim foi. Daí saímos da missa, eu fui até a casa dos meus pais, né? Porque eu precisava dar a notícia para eles também. E eu me recordo até hoje que a minha mãe foi próximo da hora do almoço. A minha mãe estava cozinhando, o meu pai estava na cozinha, né? E em casa nós temos o hábito de tudo que a gente vai fazer, a gente sempre faz em torno da mesa, né? A mesa ali a gente se reúne, é para rir, é para chorar, é para contar algo bom, é para contar algo ruim. E daí eu lembro que eu me sentei à mesa, né? Minha mãe ali, eu falei, mãe, pode desligar um pouquinho, né? O fogão aí, porque eu preciso contar uma coisa para vocês, né? O meu pai já estava ali conversando, daí eu chamei as minhas irmãs também. E daí eu falei, olha, eu tenho uma notícia não muito boa para dar para vocês. Daí minha mãe, eu sabia porque eu estava sentindo no coração o que está acontecendo, eu te conheço, né? A mãe conhece o filho, né, padre? Sem eu falar nada. Eu falei, mãe, eu tô com câncer de mama. Daí minha mãe, como assim? Eu falei, pois é, eu tô com câncer de mama. O meu pai já arregalou os olhos, levantou, já saiu da cozinha. A minha irmã começou a chorar. A minha mãe também já se derramou em lágrimas. Eu falei, gente, por que esse choro? Eu só falei que eu tô com câncer, né? Daí minha mãe, mas como você fala isso? Eu falei, mãe, eu só falei que eu estou com câncer. É um diagnóstico, não é uma sentença de morte. Daí, mas você vai morrer? Eu falei, não, quem falou que eu vou morrer? A última palavra é de Deus, né? E eu tenho muita fé que isso não vai acontecer, não agora, né? Porque nós sabemos, padre, a morte é para todos, né? Sim. Mas eu tinha muito forte isso dentro de mim, porque Jesus já tinha me falado isso. Eu falei, não. E outra, eu não quero choro, eu não quero lágrimas, gente. Eu preciso da oração de vocês e da força de vocês. Então, por favor, mãe, eu vou precisar muito da ajuda. Porque eu sei que eu vou ter exames para fazer, eu tenho meu pequeno aqui. Daí já muda, né? Sim. Não, pode deixar comigo, o que você precisar, né? E meu pai, não, se precisar de ir pro médico também, eu te ajudo, Eduardo, a gente tá com vocês. E a família que reza unida, padre, permanece unida. E eu falo que eu tive, como você falou, né? É a minha base. E
Todos. E isso eu posso dizer não só dos meus pais, mas graças a Deus da minha sogra, Cleide, né, que me ajuda muito até hoje, do meu sogro Paulo, me ajudam. E assim, sempre me ajudaram muito durante o tratamento. Eu falo que eu não tenho só, literalmente, a família, são anjos, né? Sim. E é o amor de Deus, literalmente, né, me amando através da minha família. Que maravilha. A frase que a Juliana usou agora, família que reza unida, permanece unida, mesmo nas cruzes, nas dificuldades. Que testemunho forte, não é verdade? Aguarde um pouco, vamos para o intervalo e já voltamos com a Juliana Pereira para continuar o seu testemunho. Como é bom nós escutarmos estes testemunhos que nos enriquecem e que nos trazem ainda mais para perto de Deus. Hoje, estamos com a Juliana Pereira, que está partilhando conosco como que ela venceu o câncer pela fé e pela graça de Deus. Juliana, no bloco que nós tivemos, você falava que muitas pessoas te ajudaram, falou da sua sogra, dos seus pais. Como que você define esses anjos? Você deu um nome para eles, né? Anjos que Deus colocou na sua vida para passar e enfrentar essa cruz. Isso. Porque, assim, é de conhecimento que não é um tratamento fácil, né, padre? Nem tudo são flores, né? Sim. E, apesar de eu nunca ter passado por isso, eu já imaginava que não seria fácil. Então, o que eu resolvi fazer, né? Eu falei, Du, eu quero reunir... Eu sempre gostei muito de estar com os amigos, né? E, graças a Deus, sempre tive bons amigos. Eu falei assim, eu quero reunir alguns amigos aqui em casa, porque eu vejo, assim, que Jesus está me pondo numa barca. E ele vai me jogar para um alto mar, né? E eu preciso fazer esse caminho. E dentro dessa barca eu quero colocar uns amigos que eu sei que estarão comigo, me dando suporte na oração, né? Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu creio muito nisso. Sim. Eu sei que eu vou ter momentos que talvez eu não vou conseguir falar nada. É o silêncio que vai falar. E dessas horas eu vou precisar muito da oração deles. E o Eduardo sempre, né, me apoiando em tudo. Não, vamos, o que você quer fazer? O Eduardo cozinha, padre, esqueci de falar isso, meu Olha grande só. cozinheiro. E ele falou assim, não, o que você quer fazer? A gente reúne os amigos aqui, né, sempre em torno da mesa, faço alguma coisa. E assim foi, né? Foram escolhidos a dedos para estar em casa. E eles chegaram, né, ninguém sabia de nada, porque até então, é uma frase que eu sempre carrego comigo, né? O meu sorriso ele é para muitos, padre, mas as minhas lágrimas, o meu sagrado é para poucos, né? Sim. Então, eu falei, olha, hoje não é um simples encontro aqui em casa, né? Ah, meu pessoal, mas eu sempre gostou de estar aqui com você, não sei o quê. Falei, então, antes de começar qualquer coisa, eu quero ler uma palavra para vocês. E abri naquela passagem, né, que fala que Jesus acalma o mar, né, no barco. E eu fui lendo ele, né, ele falando, tal, os discípulos apavorados, não sei o quê, mas que ele acalmou a tempestade. Daí eles ficaram meio sem entender. Eu falei, então, eu vou enfrentar uma tempestade e eu estou num barco e eu quero que vocês entrem nesse barco comigo. Ju, o que está acontecendo? Seja clara com a gente, né? O que está acontecendo? Eu falei, eu estou com câncer de mama e eu quero que vocês me ajudem a passar por esse período, né? Orando, né? Mas ao mesmo tempo aqui comigo, né? Me alegrando, sorrindo, cantando. É um pessoal também que canta comigo na igreja, né? Então são uns amigos ali também de oração. Eu preciso de vocês aqui comigo, né? E a nossa amizade também é como um casamento, é na alegria e na tristeza. Então agora chegou um momento um pouco triste, mas que a gente pode, né, transformá-lo também em um bom momento. Eu conto com vocês, né? Vocês me ajudam. E daí eles ficaram meio assim, mas é sério que você tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, gente, né? E vai continuar tudo bem. Eu posso contar com vocês? Claro, João. E ali a gente, né, levantou um grande louvor, mesmo em meio a lágrimas. E assim foram comigo todo momento, né? Às vezes, quando eu menos imaginava, era por uma ligação, era por um bilhetinho, ou às vezes era alguma coisa que chegava em casa de comer, ou era uma flor, olha, eu trouxe para você. E assim, padre, eu pude enxergar o amor de Deus nesses detalhes. Por isso que eu falo, né? Que Deus nos ama nos detalhes.
E eu falava, Senhor, obrigada, porque às vezes sem falar, eu em casa, né, só no pensamento, só rezando mesmo, conversando com Deus, e quando veio eu era surpreendida, né, seja por um amigo, seja por uma mensagem, eu tinha às vezes acabado de orar ali e chegava, eu falava, obrigada, Jesus, né? Então, o quanto os meus amigos, eles são e foram muito importantes, né? E uma grande amiga minha, que eu lembro que foi a primeira para quem eu liguei, o nome dela é Márcia, né? Márcia Regina, que é uma pessoa também que, nossa, eu tenho como um exemplo de fé, cristã, católica, né? Que me ensinou a enxergar o amor de Deus nos detalhes, né? Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, ela foi uma das primeiras pessoas para quem eu liguei e falei. E daí ela pegou e falou bem assim, querida, você ainda vai louvar e glorificar a Jesus por essa enfermidade que te atingiu. E eu lembro que eu falei assim, Márcia, não me peça isso, como assim eu vou louvar e glorificar Jesus? Eu tô com câncer, né? Daí ela falou assim, escuta o que eu tô te falando, você vai louvar e glorificar a Deus por essa enfermidade que te atingiu, Ju. E eu não entendi, né? Depois, com o tempo, como foi passando tudo, um dia eu falei, hoje eu louvo e agradeço a Deus pela enfermidade que me atingiu, porque ela me fez experimentar o amor de Deus, né? Que até então eu conhecia, e foi na enfermidade que eu literalmente eu experimentei a Deus. E a Márcia foi um instrumento assim, foi não, ela é até hoje, né? Um instrumento muito forte de Deus na minha vida. Me ajudou, literalmente cuidou de mim, depois do meu pós-operatório, né? Ela é enfermeira, então ela pediu permissão aí, Eduardo. Eu sei que você precisa descansar um pouquinho, né? Deixa a Juliana aqui em casa, cuida um pouquinho do Miguel, fica um pouquinho com ele, deixa que eu cuido dela. E eu falo que foi um retiro que eu fiz ali na casa dela, né? Eu, ela, o esposo, o padre Geraldo também, que foi o padre que nos casou, Sim. né? Ele também, sempre que podia, me visitava. Detalhe, padre, né? Eu tenho grandes padres amigos, amigos padres, né? Que me acompanharam e me acompanham até hoje. E o quanto isso também me fortalece, né? E ela me ajudou demais, padre, me ajudou e me ajuda até hoje, Maravilha. né? Eu falo que são anjos, anjos Sim. que Deus me pôs. Juliana, como foi o seu tratamento? Você falou agora do pós-operatório, então fez cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Quais Fiz. foram os momentos mais assim desafiantes no tratamento? Padre, eu fiz o pacote completo, né? Eu falo que Jesus, ele me quis em todos, talvez para testemunhar tudo, ou para uma pessoa que esteja passando, eu vou ter que passar por isso, como que foi? Porque falar que eu queria, ninguém quer, né? Na Sim. verdade, ninguém escolhe, né, ter um câncer, mas a gente pode escolher como passar por ele, né? E eu optei passar por ele louvando e cantando, literalmente, porque mesmo em meio ao tratamento eu não deixei de servir a Deus na música, né, cantando. Durante a radioterapia, às vezes a voz falhava, mas eu estava lá, falei, não, eu não vou desistir, né? E eu fiz a quimio, foram 18 sessões de quimioterapia, 6 sessões mais fortes, né? Que era engraçado, padre, porque assim, eu não sentia nada, né? No primeiro dia, no segundo, era no quarto dia. No quarto dia me batia um cansaço, umas dores no corpo, que a minha vontade era só de ficar deitadinha, né? Não querer ver ninguém, falar com ninguém. Mas daí, ainda mais, aí vinha o esposo, me ajudava a levantar da cama dele. Vamos levantar. Eu falei, eu preciso que me ajude, que eu não consigo. Ele vinha com toda a paciência, cuidava de mim. E para, né, para me ajudar, Sim. literalmente, né? Foram 18 quimioterapias, fiz a radioterapia, 25 sessões de rádio, fiz cirurgia, mastectomia, né, na mama esquerda, com reconstrução. Depois eu fiz imunoterapia e fiz 5 anos de hormonioterapia, né? Eu tive, apesar, como eu falei no começo, né? Há 4 meses atrás do diagnóstico não tinha nada, né? 4 meses depois eu senti um nódulo enorme na mama. Era um câncer agressivo. Detalhe, não era um, eram 2 tumores totalmente diferentes na mesma mama. O doutor que me atendeu, ele pegou e falou assim, ele falou bem assim, menina, não que isso não possa acontecer, mas é muito difícil, tá? Mas a gente vai tratar. Eu lembro que na primeira consulta, né, quando a gente vai para um médico assim, né, ainda mais nesse tipo, a gente quer sair ouvindo, né, olha, 90% de cura, a gente quer ouvir essa palavra de cura, né? E o Eduardo, ele perguntou para o doutor, né, na primeira consulta, doutor, quais são as chances de cura dela?
E ele olhou assim para mim e falou assim, não vamos falar de cura, nós vamos falar de tratamento. Padre, aquele dia acabou comigo. Eu chorei muito quando eu cheguei em casa, porque eu queria ouvir dele, né? Não, vai ter cura e tal. E ele, não, eu falei, Du, ele falou que eu não vou ter cura. Ele só vai tratar e cadê minha cura, né? E o Eduardo sempre muito ali passivo, não, calma, vai dar certo, né? Recentemente sabe, descobrir, né? O porquê. Descobrir não, ouvir. Foi até uma palestra da doutora Filó, que eu estava, né, em casa lavando louça e eu estava ouvindo tudo. E ela é médica, né? Sim. E ela pegava e falava também de um caso de uma mãe que foi lá e cuidar e tal. E daí que ela falou, né? Falou, não, porque médico, ele não cura, médico, ele trata. Quem cura é Deus. Na hora que eu estava lavando louça, isso recentemente, eu parei, voltei, né? Falei, como que é? Ela, não, médico não trata. Médico não cura, né? Médico trata. Quem cura é Deus. Daí ali, em lágrimas, padre, isso é constante. Um entendimento. Eu falei, Senhor, obrigada. E realmente, né, quem me curou foi Deus. Ele só ia... O médico, ele era um instrumento ali, né, na mão dele. Ele ia me tratar, mas quem curou realmente foi Deus, né? E só para reafirmar aquilo que Jesus já tinha me falado, né? E assim foram. Foi as quimioterapias. Nesse mesmo dia, eu passei por uma enfermeira, né, que foi agendar todos os meus exames. Eu não conhecia, padre, eu não conhecia a enfermeira, nunca tinha visto, não conhecia ninguém do hospital. Tentava me manter calma, mesmo com toda aquela informação, né, na minha cabeça. E daí ela foi, pegou meu nome, meus dados, ela parou assim, ela olhou bem para mim e falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou assim, olha, Nossa Senhora de Fátima está com você. Não precisa ficar com medo, porque Nossa Senhora de Fátima, ela ainda falou bem assim, Nossa Senhora de Fátima está com você. Não precisa temer. Daí na hora, sabe quando dá um acalento no coração? Eu falei, Nossa Senhora está comigo. É verdade, Nossa Senhora de Fátima está comigo. E ali eu trouxe, porque até então a nossa grande intercessora sempre foi Nossa Senhora das Graças, né? E eu falei, não, a Nossa Senhora de Fátima está comigo, né? E ali eu fui criando uma amizade muito, muito grande com essa enfermeira, né? E tempo depois eu perguntei para ela, né? Falei, por que você falou que Nossa Senhora de Fátima estava comigo aquele dia? Ela falou assim, Ju, não sei, porque falar a verdade, eu não sou nem muito de ir na igreja. Mas me veio muito forte isso, de falar que Nossa Senhora de Fátima está com você, né? Que é a minha santinha de devoção, mas não que eu pratique muito a minha fé. E eu falei, não foi Deus falando, né? Foi Jesus me lembrando que Nossa Senhora também estaria comigo, né? Sim. E assim foi. E um tempo depois, nós participamos também do movimento das equipes de Nossa Senhora, né? E quando foi para ter discernimento que Nossa Senhora que caminharia com a nossa equipe, adivinha quem foi o padre? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Eu falei, mãe, obrigada, né, por mais uma vez estar conosco. Nós participamos também, né, que é um movimento aí da Igreja Católica, né, que conjugal, né, um movimento aí. Eu já fui conselheiro espiritual. Ai, que legal, padre. E eu falo que é um movimento que alicerçou muito mais aquilo que nós já tínhamos, né? A nossa união, como o sacramento. As equipes, toda a nossa equipe, os casais que participam, o Padre João, que é assim o nosso conselheiro espiritual, né? Ele é fantástico, sempre muito presente ali comigo também, sempre me ungindo. Todo as cirurgias com qual eu ia passar, né, ou uns exames que eram, mas assim, eu falo que a nossa igreja ela é muito rica, né, padre? Sim. E eu sempre busquei esses sacramentos, né? E eu sempre fui, né? Era uma cirurgia que eu tinha que passar, eu vou recorrer ao padre. Tanto o pároco da minha igreja, né, que é o padre Valdenilson, quanto o padre Geraldo, que foi o padre que fez o nosso casamento, quanto o padre João, que é o nosso diretor espiritual, sempre um ou outro ali, né? Eu buscava, né, a unção dos enfermos. Padre, eu preciso da unção, porque amanhã eu vou passar por uma cirurgia, assim, assim. Daí ia fazer oração, me ungia, e sempre, Juliana, vai dar tudo certo. Padre, eu creio, vai dar tudo certo. E sempre Deus, né? Sempre Deus. E sempre, pela sensibilidade, podendo ver Jesus em cada detalhe, em cada. Eu falo que eu tive a graça de receber Jesus Eucarístico em todas as minhas infusões de quimioterapia.
Porque a minha primeira cura estava em Jesus. Sim. E depois os medicamentos. A gente precisa ser obediente também, né, padre? Sim. Não é porque não, eu caminho porque eu tenho fé, não. Porque Deus nos deixou os médicos também, né? Então, o médico falava, às vezes eu não queria, mas ele estava pedindo, então eu tinha que fazer, né? Nem sempre era a minha vontade que prevalecia. E eu tive a graça de receber. Eu falei, Du, eu quero receber Jesus, porque Ele que vai fortalecer todas as minhas células, o meu corpo, né? Eu preciso, eu creio no Cristo vivo na Eucaristia, eu creio. E quando a gente chegou ao hospital, ele tem uma capela e tem o sacrário, né? E a luzinha do sacrário estava acesa. Ele falou assim, Ju, Jesus Eucarístico está aqui. Ele está aqui, eu vou ver. Ele deve ter alguma ministra ou um padre aqui no hospital. E ele descobriu logo na primeira sessão. Lá estava eu sentadinha, de repente chegou, né, uma moça com um jalequinho rosa, se apresentou, eu sou a ministra, falou o nome. E você que quer receber a comunhão, né? Eu falei, isso, eu quero, eu preciso. E ali ela fez um momento de oração, me deu a comunhão. E, e a gente sabe todos os efeitos colaterais. Eu fui avisada de todos os efeitos colaterais da quimioterapia, mas eu falo que até isso, a graça de Deus me alcançou. Padre, eu não sei o que é ter um enjoo, não sei, sabe, de quimioterapia, um vômito de quimioterapia, nada, nada. Eu senti assim, dores musculares, né, nas articulações, a fraqueza, um desânimo, mas esses outros, né, sintomas, efeitos colaterais que a gente sabe que pode ter, graças a Deus eu não tive. Eu falo que foi Jesus Sim. que foi me blindando ali, né, de alguns efeitos colaterais. Sim. E outra coisa também, eu sempre tive cabelos longos, né? E para nós mulheres, né? Poxa vida, né? Os cabelos. A primeira coisa, né? Eu lembro que eu perguntei, falei, doutora, meu cabelo vai cair? Ela vai. A quimioterapia que você vai fazer é forte, você vai perder os cabelos. Daí eu pensei, né? E eu lembro muito da infância, porque a minha mãe sempre cuidava dos meus cabelos, desde pequenininha, aquele cabelo lisinho, né? Falei, caramba, né? Todo um cuidado, mas tá bom, né? Falei, não, mas eu não vou perder os meus cabelos pro câncer. Daí o Eduardo, não? Eu falei, não, eu vou tirar. Ele, como assim? Eu falei, eu vou raspar, eu vou doar, mas para a enfermidade eu não vou perder. Ele, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Não vou perder ele para a enfermidade não, né? Já tô perdendo muita coisa, né? Perdi a saúde, né? Não, os cabelos eu vou tirar. E assim foi, né? Um dia antes da quimioterapia, eu raspei todo o meu cabelo. Mas assim, eu também não precisava ficar feia, né, padre? Porque eu falei, não, aquela coisa, eu nunca fui vaidosa. Mas, poxa vida, né? Como mulher, eu preciso me cuidar. Falei, não, eu vou pôr uma peruca, né? Eu quero, né, estar bem. E assim foi, e eu senti que isso fez diferença até na minha família, porque quando eu falei isso, o meu pai é o primeiro... Eu faço questão, eu te ajudo, você vai comprar? Pode escolher, eu te ajudo, né? Porque eu sentia que é um choque, né? Quando as pessoas para me ver assim, seria, né? Eu falei, não, é por mim, é pela minha família e pelo meu menino, né? Porque o meu menino tinha 3 anos, né? E como que ele ia reagir, como que... Não sei, muita coisa passa na cabeça da gente, né? E eu raspei meus cabelos, doei, coloquei uma peruca e saía, padre, linda e sorridente para a rua, como se nada tivesse acontecendo, né? E assim foi durante todo o tratamento. E passei, fazia atividade física, sempre gostei de fazer atividade física e isso me ajudou muito, né? Tenho até hoje como recomendação médica, atividade física, e eu sempre gostei muito de ouvir o Sorrindo para a Vida. E eu falo que... Até hoje, né? Isso até hoje no serviço, coloco meu foninho ali, dá 8 horas, né? Estou ali ouvindo o programa e foi o meu sustento, padre, sabe? Sim. Foi minha força durante um bom tempo, principalmente nos dias que aquela dor no corpo, né? Aquele desânimo batia. E eu ligava lá e sempre Deus com uma palavra, né? Através dos irmãos ali, para me fortalecer. Não, levantava, caminhar, ia fazer os serviços de casa, porque eu precisei afastar do serviço, né? Então, eu precisava me ocupar também. Então, vamos ter um olhar mais ali para o meu lar, né? Que é o meu santuário, a gente aprende nas equipes, né? O nosso lar é o nosso santuário. Vou aprender a cuidar um pouco mais da minha casa, das minhas plantinhas. E, enfim, foi um processo e foi tudo, acho que, para um crescimento, né? Acho não, certeza. Sim. Tanto espiritual quanto familiar, né? Acho que isso veio para
para fortalecer ainda mais o meu matrimônio, né? Como disse o Eduardo, acho que tudo que eu falar ainda vai ser pouco, né? Perto de tudo que ele fez e faz, não só por mim, mas pela nossa família, pelos meus pais. Enfim, passei por esse período aí, né, da quimioterapia, e daí chegou a rádio. Olha, daí era um outro médico, né, oncologista encaminhou, vamos ver o que ele vai falar. E eu fui naquela esperança que eu não precisaria fazer, né? Porque a gente escuta uns depoimentos, um faz, outro não faz. Ai, se Deus quiser, eu não vou precisar fazer, né? O doutor olhou e falou, não, você vai ter que fazer 25 sessões. Ai, padre, eu confesso que eu saí de lá, Tudo assim, desmoronou de novo. desmoronou. Falei assim, porque é a humanidade, né? Sim, sou humano demais claro. também. Chorei, falei, eu não quero. Daí o Eduardo, não, você precisa, você vai fazer. Daí de novo no banho, chorando, falei, Jesus, se o senhor quer que eu faça, tudo bem, senhor, eu vou fazer. Eu falo, converso muito com Deus, converso alto ainda. Tudo bem, senhor, eu vou. Eu só me peço que o senhor me dê forças e condições. Porque, padre, vir para São Paulo todos os dias, é gasolina, Todo dia todos você os tinha que vir? dias, porque a rádio ela é diária, né? De segunda a sexta-feira, aquele horário era trânsito, então é pedágio, é gasolina, é estacionamento, é o cansaço físico. Eu falei, ai, Senhor, não vai ser fácil, mas eu creio que o Senhor vai me ajudar, né? Só me dê, Senhor, forças, né, e condições, literalmente, Jesus, porque eu vou precisar. Tá bom. Saí do banho, né? Estava arrumando minhas coisas em casa. Daí uma amiga chegou para me visitar, né? O nome dela é Andréia. Mais um anjo aí, né? É uma amiga de infância. E ela chegou, Ju, vim te visitar, não sei o que. Tudo bem, tudo bem. Foi levar o convite do aniversário da menininha dela e tal. E agora, como que você tá? Me conta do seu tratamento, né? Daí eu fui e falei, agora o que você vai ter que fazer? Agora eu vou ter que fazer radioterapia. O que é isso? Daí eu fui, expliquei para ela e tal. Nossa, vai ter que ir todo dia para São Paulo? Todo dia eu vou ter que ir para São Paulo, não sei o quê. Posso te falar uma coisa? Eu falei, fala. Deixa um dia que eu quero te levar. Um dia da semana é meu. Eu falei, como assim? Não, eu faço questão. Eu te levo, eu passo aqui, a gente vai com o meu carro, não se preocupa, deixa o Du resolver as coisas dele. Eu te pego aqui, a gente vai no hospital, faz o que você tem que fazer lá, depois a gente sai, a gente pode bater perna, ela é sempre muito alegre, né? Aí a gente vai distrair e a gente conversa, vai ser um momento gostoso para a gente estar junto também, porque é uma amiga de infância, mas que depois, conforme a gente vai crescendo, vai, né, tornando a vida adulta, a gente acaba se distanciando. Mas até isso Jesus resgatou, né? Esses amigos também de infância. Eu faço questão, eu quero te levar um dia. Eu falei, tá bom, nossa, sem problema. Você tem certeza? Não, tenho certeza, não vai te atrapalhar em nada, eu faço questão, eu estou te oferecendo. Tá bom. E ali se despediu. Eu fechei o portão de casa, Jesus falou, você me pediu, não foi? Ai, padre, ali eu caí em lágrimas. Falei, Senhor, obrigada, né? 5 minutos depois, meu celular toca. Oi, Ju, aqui é fulano de tal. Foi uma outra amiga, Vanessa. Eu faço questão de citar alguns nomes aqui. Claro. Também uma amiga de infância. A Andréia me ligou e falou que você vai ter que fazer isso e isso. Ju, eu posso levar um dia você também, por favor? Você deixa. Eu vou fazer igual ela faz. Eu vou passar aí, eu vou te pegar, eu te levo, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Olha, então ela vai na segunda, eu vou na terça. Tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem. Depois veio outro, padre. Resumindo, eu acho que foi assim, foi o processo do tratamento que talvez é o que eu mais pensei que fosse ser o mais pesado, foi o mais leve, o mais suave. Eu tive anjos que literalmente me carregaram, me deram todo o suporte, toda a condição que eu pedi em lágrimas para Jesus, ele me deu. Eu tinha amigos todos os dias, de segunda a sexta-feira, cada dia era um. Até que chegou no último dia, o Eduardo ainda falou, poxa vida, eu preciso ir algum dia também, né? Senão eu não vou passar pela rádio com você. Porque todos os dias eu tive um amigo, né? Foi a Vanessa, foi a Andréia, foi o Luiz Gustavo, foi o Juninho, foi a Amanda, uma amiga lá de São José dos Campos, que saiu da cidade, veio em casa, fez todo o percurso. Foi a Carol, foi a Neire, foi a Jo, enfim, padre, foram vários amigos, né? Vários amigos que me carregaram, estiveram ali comigo. E é gostoso de ouvir deles, como eu ouvi, falou assim, Ju, eu pensei que eu fosse te dar força, mas quem tá me dando força é você. É você. Eu falei, não, vocês não têm noção do quanto vocês estão me ajudando. Não, você não tem noção do quanto você nos ajuda. Porque ouvindo você, a sua alegria,
Ju, é como se eu estivesse sentindo Deus aqui do meu lado. O que você está passando não é nada perto do que às vezes a gente reclama tanto, né? Falei, não, é Deus, eu não sou nada, não tira ele de mim. Porque se tirar, né, daí eu não sei se eu suportaria. E no último dia eu tive a graça de receber Jesus Eucarístico, né, na radioterapia. Ele que te acompanhou em tudo. Ele né? que me acompanhou em tudo, foi através do padre, até o padre Emanuel, que é o capelão do Hospital AC Camargo, né? E eu me surpreendi, porque sempre era ministra, né? A dona Elizabeth, depois que eu vinha conhecê-la. E daí ela me mandou mensagem e falou assim, hoje não serei eu, hoje vai o padre, tudo bem? Eu falei, que bênção, como assim, né? Claro. E ele foi, e no último dia todos os amigos foram, padre. Quando eu saí da sessão, estavam todos com um sininho, cada um com um sininho na mão, me esperando para a gente cantar a vitória de Deus, mais uma etapa do tratamento. Que maravilha, bendito seja Deus, né? Bendito seja Deus. Quando nós estamos em Deus, esta fé que cresce, que é alimentada, faz com que nós toquemos de fato, né? Porque Deus nunca se ausenta da nossa vida, nunca. É claro que, como até o prego e a gente ouve tantos santos falarem a respeito disso, que é justamente na hora da cruz, da dor, que aqueles que se abrem experimentam a presença dele de maneira mais forte, mais concreta. Muito. Que bênção, Juliana. Juliana, que mensagem você deixa para as pessoas que até estão enfrentando, porque hoje a gente sabe, infelizmente, muitas pessoas estão no tratamento contra o câncer e você, graças a Deus, venceu pela fé com Deus. O que você fala para essas pessoas? Padre, antes da mensagem, posso Sim. só contar mais um dos Pode fatos, sim. né, que nos Rapidinho aconteceu. No dia da minha cirurgia, né, eu tinha acabado de voltar do pós-operatório, né, e o Eduardo me ajudou ali no banho, tudo tal, deu café para mim e ligou a televisão e estava assistindo Sorrindo para a Vida. E o Márcio Mendes, ele falava sobre o arcanjo Rafael, né? O anjo da cura. O anjo da cura. E uns dias antes, o Eduardo tinha lido o livro de Tobias, né? E a gente rezando sempre com os arcanjos, não é à toa também que eu tenho o Miguel em casa. E ele pegou e falou assim, Ju, você já está de banho tomado, já tomou café, eu vou descer, vou tomar meu café, mas não se preocupe, porque São Rafael está aqui com você. Eu estou sentindo a presença dele aqui com você. Sim. E eu dei uma risadinha meio sarcástica, né? Eu falei, tá bom. Daí ele falou assim, eu tô falando, São Rafael tá aqui com você, não tenha dúvidas disso. Eu falei, tá bom, mãe, pode ir. Ele deixou tomar o café dele. Padre, 10 minutinhos depois entrou um enfermeiro. Padre, não me pergunte como que era esse enfermeiro, eu não lembro mesmo. Sim. Mas ele entrou, ele se apresentou, ele falou assim, Juliana, bom dia, né? Me deu bom dia. Eu sou o enfermeiro Rafael e vim cuidar de você. Daí eu olhei para ele assim, eu falei, qual é o seu nome? Ele repetiu, eu sou o enfermeiro Rafael que vim cuidar de você. Eu fiquei em choque, padre. Ele entrou, ele aferiu a minha pressão, né? Viu se estava com febre, colocou o nome dele no quadro que tinha, né? Qualquer coisa é só me chamar. Eu falei, tudo bem. E saiu. Padre, ele saiu, eu só agradecia, eu chorava e agradecia, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor está concretizando, o Senhor trouxe a minha cura. Porque, por isso que eu falo que a gente tem que estar sensíveis, Sim. né, a tudo que nos acontece. Porque poderia ter entrado o José, o enfermeiro Paulo, Roberto ou qualquer outra enfermeira, mas entrou o Rafael. Justamente o Rafael, para dizer assim, né? Eu te trouxe a sua cura, né? Deus já te trouxe a cura. O Eduardo chegou, logo que em seguida me viu em pranto. Meu Deus, tá doendo alguma coisa, machucou. Eu falei, não. Rafael veio me visitar. Eu falei pra você que eu tava sentindo isso. E a presença dele, eu falei, não. Daí eu contei tudo pra ele. Você tá de brincadeira. Você tá brincando comigo. Eu falei, não tô. Olha o nome dele, ele deixou o nome ali, né? E louvado seja Deus. Depois de um tempo a gente foi ao hospital, eu falei, eu quero procurar... Não temos esse enfermeiro. Deus aqui. mesmo que confirma. Né? Foi confirmação, só, Amém. né? Amém. Qual a sua mensagem? Tenham fé, sempre, e a fé é acreditar naquilo que a gente não vê, né? Por vezes eu não via a minha cura, mas eu sentia ela, né? Tudo pode ser mudado pela força da oração. Por vezes, tem muitos detalhes, né, padre? Mas por vezes eu via que, olha... nós vamos fazer esse tratamento, vamos ver se vai dar certo, né? O próprio tratamento que eu fiz, né? Eu fiz um para atingir 2 nódulos.
Então, tudo pode ser mudado pela força da oração, né? E que, literalmente, quando a gente crê em Jesus Eucarístico, façam essa experiência com Jesus Eucarístico, e tudo pode ser mudado pela força da oração. Amém. Obrigado, Amém. Juliana. Eu que agradeço. Deus abençoe sempre mais e bendito seja Deus pela vitória na sua vida, Amém. pela fé. Que você também alimente esta fé e cresça na fé. Obrigado pela sua presença, por nos acompanhar nesse programa. Você pode também acompanhar pelas nossas plataformas digitais da Canção Nova. Até o próximo Gente de Fé, se Deus quiser.